Oi, gente, tudo bem? Eu quero deixar um versículo, se for da vontade de Deus, eu vou prosseguir, amém? Que está lá no livro de Números, capítulo 13, versículo 30. Presta atenção, tá? A palavra do Senhor fala quem tem ouvido. Então, eu tenho certeza que todo mundo pode estar ouvindo essa mensagem, que é da parte do nosso Pai para mim e para você. Que diz assim, versículo 30. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: olha, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. A palavra vem nos dizer que nosso irmão Moisés, ele mandou 12 espias ali para ir espiar a terra da qual Deus tinha prometido. Gente, bota uma coisa na tábua do teu coração: aquilo que Deus fala, está falado, e ponto final. Deus não é homem nem filho do homem para que possa mentir. Acaso ele falaria e não cumpriria? Se Deus começou a boa obra, pode ter certeza que nosso Deus, ele vai completar a boa obra, porque está escrito que ele vela para cumprir com a palavra. E Deus já tinha dado uma promessa que aquele povo ia entrar sim na terra prometida. E Moisés mandou aqueles 12 espias, só que 10 deles veio com relatório dizendo que lá tem isso, lá tem gigante, lá tem isso, lá tem filhos de Anak. É só você ler o capítulo, eu não sou obrigada a ficar falando tudo aqui, é só você meditar na palavra, amém? Só que no meio daquela confusão, daquele povo ali, Deus levantou um Caleb, oh glória a Deus, para dizer, a palavra do Senhor fala que nós não temos que viver pelo que a gente vê, não, é viver pelo que Deus disse que nós temos que viver. Palavra, gente, é palavra. Se Ele falou que vai fazer, ponto final, e Ele vai fazer. Porque aqueles 10, porque as pessoas dizem, a maioria que vence, a voz do povo é a voz de Deus. Mentira, porque nem sempre, tá bom? Porque aqui já está falando que eram 10 contra 2, ou melhor, era Caleb, foi Caleb que se levantou ali. E vai nos dizer que aqueles 10 ali se levantaram, não, a terra é assim, começaram a botar um monte de obstáculo. Deus fala que os covardes não entrarão. Então, olha, é só você ler a história lá de Gideão que você vai ver, amém? E Deus levanta Caleb, e Caleb faz aquele povo: olha, para com tudo, para. Nós iremos sim enfrentar eles, porque não é na nossa força, eu estou falando a minha linguagem, não é na nossa força, é na força do Senhor. Acaso Deus não falou que a gente entraria? Quem são os filhos de Anak? Quem são aqueles homens gigantes? Quem são aqueles para dizer, para decretar que nós não iremos vencer? Ei, para aí, cala-te, calai-vos. Ele usou autoridade para falar com aquele povo, porque a gente não precisa, gente, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, ficar ouvindo o que a multidão, entendeu? A multidão chega, olha, é assim, é assado, é cozido, é frito. Não, para de dar ouvido às outras vozes, dá ouvido à voz que Deus quer que você ouça, em nome de Jesus. Ora, aí é tanto que Deus usa Caleb para dizer: olha, nós sim, nós iremos, porque está escrito aqui, ó, olha, diz, Caleb fez calar, faz esse povo calar a boca, diz, epa, calai-vos diante da promessa de Deus. Aí ele diz assim: certamente subiremos. Pois eu venho te dizer que certamente nós iremos vencer em Cristo Jesus, porque quem disse que falaria, que faria, era Jeová, é o Eterno. Se Deus falou que vai fazer, ponto final, e vai fazer, e acabou. Ora, e certamente, para de viver de incredulidade, para de viver com aquilo que, isso, assado, vai meditar na palavra do Senhor. Ora, que diz assim, ó: e possuiremos sim, nós iremos possuir essa terra que se chama Serrinha, nós iremos possuir, em nome de Jesus Cristo. Levante e ande. Deus chegou para Josué no meio daquela situação, Deus chega: ei Josué, levanta aí, Moisés já morreu, agora é tua vez de prosseguir, avançar, romper, destravar destino, destravar ministério, destravar a tua vida. Porque às vezes não é sobre o outro, é sobre você. Às vezes a gente coloca a culpa no fulano, ciclano, não, é você. Você que tem que decidir ouvir as vozes. Muitas vezes as vozes te paralisam, e Deus não quer que você pare por conta das vozes, por causa de situações que o inimigo coloca diante de você. Viva do que a palavra diz que tem. Deus chegou para Josué: ei, seja forte, homem, seja corajoso, levanta, homem.
continuar, você tem que levantar. Gente, homem, só nesse capítulo Deus chega 4 vezes para Josué para dizer que é para levantar. Ora bolas, em nome de Jesus Cristo, faz os opositores da tua vida calar diante da promessa do Senhor, faz eles se calar. Ora, em nome de Jesus Cristo. Ora, tu não sabe o Deus que tu carrega, não? Deus chamou você, foi para avançar, foi para romper. Deus chamou você, não foi para ficar parada, não. Não empreste teus ouvidos para outras coisas que não edificam. Se tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo fala. E sabe o que aconteceu? Mesmo diante da palavra que Caleb levantou, mesmo diante disso, quando você vai, ainda aquelas pessoas, olha, teve gente que continuou ainda, olha, dizendo assim, olha, porém os homens com ele subiram, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Epa, para, você é mais forte do que o que eles dizem que você, ora, que você carrega é o maior, tá? Você carrega o maioral, você carrega Cristo, e em Cristo você é mais do que vencedor nele. Ele abre a boca e diz, aqueles dali, aqueles mais fortes do que eu. Não! Jesus não é sobre você, não é na sua força, não, é na força do jejum, na força da oração, na força do que está escrito na palavra. E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo, os filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la, a terra que consomos os seus moradores e todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigante. Éramos aos nossos olhos como gafanhoto, assim também éramos com seus olhos. Mesmo diante de Caleb chegar a dizer, cala, nós iremos subir, nós iremos pelejar, nós iremos na guerra, porque o Senhor da guerra é o nosso general e não perde a guerra. O Senhor está conosco, nós iremos vencer, porque o general vai adiante, tirando todos os obstáculos, tirando as dificuldades do nosso caminho. É o Senhor Jesus que vai adiante. E esse daqui sempre tem que levantar 1 ou 2 ou 3 ou 4. Não, nós não iremos conseguir. Eu venho te dizer nesta hora que você vai conseguir romper, você vai avançar, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, você, porque é Cristo que vai adiante, Ele que vai adiante. Portanto, creia nas promessas que Yahvé fez na tua vida e para de dar credibilidade, para de ouvir as vozes para te poder paralisar. Seja o que Deus diz que você, Deus chamou você para quê? Foi para tu ficar ouvindo as vozes? Cuidado com as vozes, cuidado com as vozes que você ouve. Feche os teus ouvidos para a voz dessa multidão. A maioria vence quem disse, a prova está aqui. Lembra de Gideão? Gideão saiu, vamos fazer isso, convoca. E Deus deu a vitória para Gideão. Com quantos soldados, gente? O general de guerra vai na tua frente, então para de ser medroso em nome de Jesus. Para de ficar olhando para a terra. Olha para o alto, que é do alto que virá o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Bem-aventurados são aqueles que olham para cima. Onde é que tua fé está? Tua fé está na terra ou tua fé no reino inabalável, o reino inabalável. Ele é que te guia, Ele é que te guia, Ele que vai direcionar, Ele que vai nortear, Ele que vai guiar. Ele que vai te dar a direção. Porque Deus diz na palavra, você é mais do que vencedor nele, em Cristo Jesus. Portanto, creia e ande no caminho, não olhe nem para a direita, nem olhe para a esquerda, porque você pode se distrair, Lembrai-vos da mulher de Ló, não olha para as coisas que você deixou para trás, nova criatura, você é em Cristo Jesus, tudo já se fez novo na tua vida, então para de olhar, e se porventura vir alguém no teu caminho, na tua frente, vir na tua frente, querendo barrar o destino que Deus já traçou na tua vida, olha para o alto. É do alto que virá o teu socorro, é do alto que vai vir a direção. Portanto, em nome de Jesus Cristo, pega a visão do reino, em nome de Jesus, aleluia.